Dembélé do PSG cita Botafogo e projeta duelos do Super Mundial. Aspas, estamos ansiosos para enfrentar esse tipo de equipes. O homem tá motivado, o PSG tá voando. Tomara que a gente consiga segurar os caras. Isso e muito mais agora. Tem aqui Redação Sport TV, Papo de Craque, etc. O Rizek deu aquela... Eu sinto uma provocadinha sem provocar. Porque ele botou aqui a torcida do Fogão calando o Maracanã de flamenguista lotado e cantando teatro, torcida de teatro. Cara, só o Rizek mesmo. Vamos reagir aqui e depois a gente conversa. A pergunta capciosa do clássico carioca é a seguinte, que a gente coloca aqui pra vocês. Capciosa? Ruim pra quem? Todo mundo tá dizendo, o jogo foi ruim, o jogo foi ruim. Eu tô numa outra linha, não achei o jogo tão ruim assim, não. Porque eu vi um time jogar bem, na minha opinião, o Botafogo jogou bem. Essa pergunta é dúbia também, né? Para a necessidade do Botafogo no dia, para a realidade do Botafogo, foi bem, eu acho que o Botafogo jogou bem. Pra mim. O ruim pra quem pode ser o desempenho, pode ser o resultado. O resultado é ruim pros dois. Será que é tão ruim assim pro Botafogo empatar como visitante contra o Pensando Flamengo? pro que é o objetivo lá na frente, que é o Palmeiras líder. Também aí, Mas o Palmeiras, você acha que o Botafogo tá mirando o Palmeiras? Ah, tem que mirar. Você acha que o Botafogo não tá mirando o título? Pra mim, não. Ah, mas tem que mirar. Do brasileiro? Eu acho que eu não vejo o Botafogo candidato ao título brasileiro. Eu tô com você nessa A gente olhar e falar se é candidato ou não é uma outra história. Agora, que o Botafogo tem que estar mirando, tem. Eu não vejo... Mas eu acho que ele nem tá mirando Se você mirar tudo, você não ganha Libertadores. Né? Exatamente. O Botafogo do primeiro. O Botafogo tá mirando a Libertadores. Mirou tudo, foi campeão Mas o brasileiro Botafogo no ano passado tinha elenco pra mirar tudo. O Esse ano Botafogo do não tem. primeiro Ok, semestre, não tem. esse Botafogo de agora, ele não está no Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. É o que eu acho. O Botafogo do segundo semestre, que a gente não sabe quais serão as movimentações de mercado, pode vir a estar brigando pelo título. O Botafogo do ano passado, pra mim, era o melhor elenco do Brasil. E ficou melhor Não é ainda no mais. meio do ano. O Botafogo desse primeiro semestre, ele, penso eu, Pedro, Essas 12 rodadas. ele está brigando por uma vaga de Libertadores. Exatamente. Apenas. Eu vejo Nesse isso momento também. no Campeonato Brasileiro, brigam pelo título Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Nesse momento, hoje, dia 19 de maio de 2025, o campeonato vai parar em junho. E Cruzeiro julho. muito em função de estar fora da Sul-Americana, poder se dedicar só ao concordo com você. Então, esse Botafogo, ontem, ele engatilhou uma sequência que começou num jogo terrível, onde ele mal não sabe como conseguiu a vitória, que foi contra o Carabobo. Aí ele veio para jogar o Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Aí ele tem um jogo angustiante, aflitivo contra o Estudiantes de La Plata. Ele teve o Flamengo, vai ter o Capital. E ele, na próxima semana, decide o seu futuro na Libertadores. Então, não perder nesse momento, eu entendo que é algo que, estamos indo bem. Jogamos contra... E ver consolidadas algumas ideias, como o do Cuiabano, que eu acho que, de novo, foi um jogador importante. Muito importante. Ver consolidada a ascensão da dupla de zaga, David e Ricardo e Jair hoje. David e Ricardo jogou muito. O Marlon voltar ao nível do ano passado. Quer dizer, eu tô vendo um Botafogo o Vitinho que viu ideia se consolidando. No 15º só. 15º jogo só Quem do Renato destoou Paiva. ontem, eu acho que a proposta do Renato Paiva era ter um jogador forte na frente ao lado do Igor Jesus, é o Juan, porque eu acho que ele ainda, a dinâmica de jogo dele ainda é muito lenta. Ele é um jogador de técnica limitada, então ele recebeu... Eu acho que tem uma questão de discrepância mesmo de qualidade técnica. Ele é abaixo do... Ele recebeu umas bolas que ele poderia dar continuidade. Mas então, ele não tem essa velocidade, né? Não, o Botafogo ontem jogou muito em relação a isso. A quando tem a bola... O lançamento na bola longa do Marlon Freitas é importante no time, as inversões. Agora, quando a bola chegava à frente lá com o Juan Cruz e com o Igor Jesus, ela não tinha sequência. Então o Botafogo tinha essa dificuldade, mas quando conseguiu, todas as vezes que chegou, trouxe perigo ao Flamengo, trouxe dificuldade ao Flamengo. A ideia, principalmente, é a questão da maneira de solução, como se encontrou. Sobretudo, porque tem uma mudança ali muito clara da maneira de jogar para o que era o time do ano passado. Você jogar sem ter um meia, até o Savarino, quando estava jogando... Olha a saúde do Cuiabano, cara, me impressionou ontem. A saúde. Essa defesa do Rossi também é absurda. Que é um jogador que, tecnicamente, o forte do Cuiabano não é a parte técnica. Não. É diferente, por exemplo, do Alex Telles. Alex Telles, você olha, é um jogador que tecnicamente é muito refinado. O Cuiabano carrega. O Cuiabano é de uma força vai física dragando, vai gerando, vai brigando. Impressionante. Só que ele é importante, inclusive, ali pro lado, para conseguir trabalhar com Alex Telles,
porque o Alex Telles fisicamente não Ele se desgasta não muito, é tão forte é. como é o Cuiabano, só que ele é um cara que é importante você ter a chegada dele na frente, porque ele dá o passe, ele tem a qualidade de conseguir encontrar uma diagonal, um cruzamento dele. Só que aí você tem um Ele ponta. tem um volume de jogo, né? Você tem um ponta pelo lado esquerdo, que você... Imagina, você lateral, sou o Alex Telles. Eu sei que eu posso chegar na frente sem ter medo, porque eu tenho um cara aqui do outro lado que, se eu precisar, vai me ajudar, vai recompor igual um foguete. Então, assim, até nesse sentido, o Cuiabano tem sido muito importante. E essa foi uma boa solução encontrada foi uma solução pelo que ninguém pensava, porque o Santi Rodrigues, que foi o jogador contratado para a posição, para o lugar do Almada, simplesmente não conseguiu jogar Então, por isso que eu acho que o jogo de ontem foi ruim. Não, o jogo para mim não foi ruim. Foi ruim para o Flamengo. Numa visão rubro-negra da história, foi ruim. O Flamengo viu o Palmeiras abrir vantagem, não jogou bem. E eu acho que a própria torcida do Botafogo trata de responder essa pergunta. Porque tinha 54.238 torcedores no estádio. 51 mil do Flamengo. 3 mil do Botafogo. E olha só o que os 3 mil cantaram a plenos pulmões durante quase todo o segundo tempo. Você que estava lá? No segundo tempo teve uma boa parte que a torcida do Botafogo... Foi até observado na transmissão, né? Diante do silêncio de 51 mil, vendo uma jornada ruim para sua equipe, os 3 mil alvinegros celebraram dessa forma o jogo de ontem. Nesse momento, quem grita é a torcida do Botafogo. Veja aí a torcida do Botafogo. Tá 0-0 aqui no Maracanã. O mandante é o Flamengo, pouco mais de 2 mil torcedores do Botafogo. Eu acho que tem duas questões aí com relação a isso que a gente acabou de ver. A primeira questão é a torcida no estádio, ela é diretamente reflexo do que é o time em campo. De campo. Perfeito. Então, assim, a torcida do Botafogo estava inflamada, cantando, porque o torcedor do Botafogo estava percebendo que o time estava melhor no jogo, que o time estava subindo a torcida, que era completamente diferente do cenário da torcida do Flamengo. E uma outra questão, e aí tem mais a ver com a torcida do Flamengo, eu frequento estádio direto. Vou a jogos do Flamengo, a jogos do Botafogo no Newton Santos, a jogos do Vasco no São Januário, do Fluminense no Maracanã. E se você conversar com torcedores flamenguistas, isso é um fato. Até pela questão da mudança de preços dos ingressos, o perfil do torcedor do Flamengo, ele se transformou de 2019 para cá. Então, assim, isso é um fato. Você conversa com torcedores do Flamengo, os próprios torcedores do Flamengo se mostram incomodados. O torcedor que é, entre aspas, mais raiz, que vai há mais tempo ao estádio, se mostra incomodado com isso. O perfil do torcedor do Flamengo, ele tem se modificado. A gente pode discutir de outras torcidas também, isso pode estar acontecendo. Certamente acontecendo. Mas isso está acontecendo e também está diretamente ligado à questão do valor dos ingressos. Você tirou aquele cara que era o torcedor raiz, mas que você não acha cantava que do primeiro ao último minuto ontem do era especificamente do jogo? Também, também, foi o que eu falei. O jogo mostrava, são o Flamengo duas jogando questões. mal, o Botafogo jogando bem. Foi o que eu falei, são duas questões. A primeira, a questão do reflexo do que é o time em campo. E isso que o Pedro trouxe, eu concordo plenamente, até porque quando o jogo começa, até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, a torcida do Flamengo também não parava de cantar, porque o Flamengo estava bem, estava sufocando o Botafogo. Então, O Botafogo não conseguia jogar. Então, esse momento, o torcedor do Flamengo também agiu. Só que no segundo tempo, ele viu que o Botafogo cresceu no jogo. Sim. Isso só que foi o que fato. chama a atenção... Era muito claro. E aí a torcida do Flamengo sentiu também. Então, claro, o que chama a atenção... Sentiu o mau momento do time. Exatamente, o mau momento do time, que era dentro do campo, que era muito claro. O que chama a atenção é porque quem acompanha futebol há muito tempo, coisa e tal, especialmente com o Flamengo, e você viveu isso, é que havia um perfil de torcedor do Flamengo que mesmo o time jogando mal, aí é que ele se esgoelava mesmo. Aí é que ele ia para... Mas esse perfil eu acho que mudou muito. Mudou. De 19 para cá, quando passou a ser um perfil de uma exigência que você viu um negócio maravilhoso e não quer descer daquele patamar. E a do Botafogo ontem, 3 mil botafoguenses. Foram lá para... O jogo começa com o predomínio do Flamengo. O Flamengo não deixando o Botafogo sequer entrar no seu próprio campo. Aquele jeito impositivo do Flamengo, tentando induzir o adversário ao erro o tempo inteiro. Vai passando o tempo, o Botafogo com uma formação que tinha o Alan pelo lado direito,
o Juan, sem velocidade, porque o Cuiabano não é um jogador de velocidade. Então o Marlon já fica tolhido. Para quem que ele vai lançar? A bola batia e voltava toda hora. Exatamente. A partir de um determinado instante, o Botafogo, especialmente, acentuadamente no segundo tempo, é um jogo Botafogo mais presente. Mas já no final do primeiro tempo, o Botafogo já começa... Parece que quero mostrar as escalações iniciais e como eles terminaram o jogo, que vai fazer a gente refletir lá na discussão original sobre elenco. Então, os times com desfalques, os dois com desfalques. Os dois tinham desfalques desfigurados. Aqui está a formação inicial deles. Flamengo sem Gerson, sem Arrascaeta. Pulgar. O Botafogo sem Savarino, sem Arthur, sem a sua dupla de zaga titular, apesar do David Ricardo ter jogado muito bem, né? E aí, olha só como os times terminam. Cara, o Flamengo termina de um jeito que você fala, poxa, não é uma máquina. Longe disso. Pois é, eu longe disso. Juninho, que, tem dificuldade de substituir o Pedro. Sofrendo muito. Tá sofrendo muito. Né? Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Varela, ali improvisado. Varela de meia. De meia, improvisado. Assim, terminou assim o Flamengo. Everton Araújo. Né? Isso porque o Léo Ortiz já tinha sido utilizado. Saiu já desgastado. O Varela termina, mas o Léo Ortiz já tinha sido volante. E no lado do Botafogo, Santiago Rodrigues, que não jogava desde novembro, começou a jogar, no segundo jogo sofreu uma lesão. Natan entrou. O Natan, que é um jogador, eu estava conversando com o Pedro, Paulo. O Natan é um jogador que vai precisar muito ser trabalhado. Você tem que, primeiro, assim, prioritariamente, você atua o quê? Aberto ou por dentro? Por dentro. Qual é a sua característica? A velocidade ou o jogo aproximado? Vai no fundo, cruza ou chuta pro gol? Vai pro gol. Ele ontem tentou uma jogada que ele vem pela meia esquerda, aí quando ele vai dar um corte, ele escorrega e cai. Quer dizer, então é um jogador promissor. Agora... Trabalhar o acabamento da jogada. Para mim, hoje, no futebol brasileiro, nós vamos falar daqui a pouco do Bavi. Você comentou esse jogo, né? Comentei. Para mim, um jogador que é um exemplo no futebol brasileiro chama-se Eric Pulga. Qualquer seleção de rodada, para mim, ele está dentro. É um dos melhores jogadores... Calma, tem que esperar o cara jogar na rodada, hein? Pode começar. Pulga? Não, acho que... que for fazer dessa rodada. Dessa rodada. Ele está na seleção da rodada, fica tranquilo. Então, é isso que eu estou falando. É um jogador que tem um nível de ambição elevadíssimo, um nível de competitividade... Então, guarda a sua empolgação, que já a gente vai para o Bavi. Só vou encerrar o Clássico Carioca. Rapidinho, posso só uma questão tática ontem, que a gente, pelo menos eu não lembro aqui da gente ter passado, que acho que foi muito inteligente da parte do Renato Paiva com relação à montagem do time do Botafogo. Porque é algo que ele não tinha feito até então. O Botafogo, quando jogava, era o jogador de velocidade pelo lado. Ele entra com o Alan ali justamente para segurar o lado que é forte do Everton. E segurou. O Alexandre segurou. Jogou bem o Alan. Vamos ouvir agora Felipe Luiz e Renato Paiva. Ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa inexplicável, né? Tivemos menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores... O futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo. Nem aqui, nem o do Palmeiras, nem do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite. Eu acho que na segunda parte nós controlámos melhor o jogo, e acho que a melhor oportunidade é nossa, acho eu. E outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e às vezes em situações de superioridade numérica nós podíamos ter tirado partido de um ao outro contra-ataque, de uma outra bola mais longa que nós ou ganhámos numa primeira ou ganhámos numa segunda bola e podíamos ter definido melhor. Mas acho que a equipa, essencialmente, dei os parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil. Jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Um asterisco na fala do Felipe Luiz é que os problemas que o Flamengo tem, o Botafogo tinha ontem também. Ele é comum a equipes que estão tendo que jogar as competições... E jogou no domingo o Botafogo, o Flamengo jogou no sábado.
é que no meio da semana... Um jogou quarta, outro jogou quinta. O Botafogo jogou quarta, o Flamengo jogou quinta, mas acontece. Vai acontecer uma rodada uma rodada o outro. Acontece. Isso aí vai até dezembro, hein? Avisa pro Felipe, que é até dezembro. Ô, Paulo Nunes, o que eu vou usar o seu baianês aqui. Você sabe o que quer dizer barril dobrado? Barril dobrado? Sim, por favor. Dia 8, vamos lá, tivemos clássico carioca ontem no Maraca. Começamos pelo mandante. Fala do Mengão aí, Léo Pinheiro. Pois é, Azevedo, o técnico Felipe Luiz teve muitos problemas para armar a equipe rubro-negra. Não à toa terminou o jogo com um lateral direito improvisado como volante. Ele já não teve à disposição no começo do jogo Pulgar e Alan lesionados, Gerson suspenso e também De Arrascaeta preservado por conta do desgaste físico. Numa avaliação geral, o técnico Felipe Luiz avaliou que, pela apresentação da equipe do Flamengo, um empate ficou de bom tamanho. Assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam um ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem do Botafogo, nem... hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não está em condições. Temos um elenco muito qualificado e também temos bastantes desfalques que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que como você falou, eu concordo, um ponto justo. Tá aí a palavra do técnico Felipe Luiz. Azevedo, do Flamengo já se reapresentou e agora o Felipe Luiz pode perder mais uma opção, já que ontem o De La Cruz sofreu uma entorse no joelho. Vamos aguardar o resultado do exame médico, vamos falar sobre essa situação no Papo de Craque segunda edição, mas o Flamengo pode perder mais um jogador e agora, por conta do empate de ontem, está mais distante do líder Palmeiras no Brasileirão. Tá legal, valeu, Léo Pinheiro. Vamos fazer o seguinte, né? A gente, quando tem clássico na véspera, assim, a gente acaba trazendo o combo com as duas equipes. Então, deixa eu chamar Rodrigo Brandão com o Botafogo e depois a gente fala sobre o que foi o clássico de ontem no Maracanã. Fala, Brandão. Muito bem, Zé. Pelo lado do Botafogo, o empate foi considerado justo pelo técnico Renato Paiva. Já vamos trazer a palavra dele. Antes, a gente vai falar como o Botafogo foi escalado para essa partida. Mais uma vez, o técnico português não repetiu a escalação. Ele foi prejudicado, já que o Arthur estava lesionado, sentiu um desconforto na perna, e aí ele optou por escalar o Alan. Ele optou pelo esquema com 3 volantes e manteve o Juan Cruz no ataque ao lado do Igor Jesus. O resultado foi um primeiro tempo de domínio do Flamengo. Ele conseguiu fazer os ajustes no intervalo e com as alterações a equipe melhorou e poderia ter saído até com a vitória, na opinião do técnico português. Vamos ouvir então, agora sim, o Renato Paiva avaliando o resultado e a atuação do time ontem. Aquilo que nós preparámos foi o que fizemos algumas vezes durante o jogo, foi defender mais alto e no meio campo do Flamengo. Sempre que a bola estava no Rossi, tentar estar alto. E sabíamos que era um risco para controlar a profundidade e as costas da nossa defesa, porque sabíamos que não saltando no Rossi aquilo ia acabar na circulação dos zagueiros, ia acabar por ser uma bola longa. E eu acho que até obrigámos o Flamengo a bater mais bolas longas do que é normal. E isso taticamente foi bom para nós, porque nós conseguimos controlar bem a profundidade, tirando uma outra vez, mas não jogamos sozinhos. Depois eu acho que na segunda parte nós controlámos melhor o jogo e outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e às vezes em situações de superioridade numérica nós podíamos ter tirado partido de um ao outro contra-ataque, de uma outra bola mais longa que nós ou ganhámos numa primeira ou ganhámos numa segunda bola, e podíamos ter definido melhor, e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Tá aí, portanto, a opinião do Renato Paiva.
ele que destacou também a deficiência no último passe e na finalização do Botafogo. É uma situação que vem preocupando o treinador, um problema crônico que o time vem enfrentando e que os números comprovam. Nos 5 jogos como visitante, o Botafogo empatou 2 e perdeu 3 partidas, sendo que nesses 5 jogos não marcou gols. Foram mais de 450 minutos sem balançar as redes adversárias, números que preocupam, claro, e que o treinador precisa corrigir. O time volta a campo na quinta-feira, partida contra o Capital, pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Essa partida vai ser realizada lá no Mané Garrincha, em Brasília, e até lá a gente espera ter respostas sobre os novos desfalques do time. O Arthur, que sentiu um desconforto muscular, sequer foi relacionado para o jogo de ontem, e o David Ricardo, que deixou o campo no segundo tempo. É uma situação que preocupa, já que o Botafogo já não contava com o Bastos e o Alexander Barbosa, pode perder mais um zagueiro e aí o Renato Paiva vai ter que improvisar. Ontem quem entrou e jogou improvisado foi o Marçal e é ele quem deve começar a partida caso o David Ricardo não se recupere até quinta-feira. Valeu, Azevedo. Valeu, tá aí o Rodrigo Brandão trazendo informações do Botafogo, antes o Léo Pinheiro com o Flamengo. Cara, é assim, as duas equipes não jogaram com seus times principais, né? O Botafogo muito desfalcado, o Flamengo muito desfalcado. Eu queria saber de você, esse empate reflete que foi a partida? Reflete perfeitamente. No primeiro tempo, o Flamengo teve um controle da posse de bola, o que é diferente de uma pressão. O Flamengo chegava, mas encontrava um Botafogo muito bem postado na defesa. Esse foi o grande mérito do Botafogo ontem, se defendeu muito bem. E por parte do Botafogo é isso, era um jogo de sobrevivência. O Botafogo escolheu se sustentar na defesa, até porque eram tantos desfalques também que o Renato Paiva ficou sem ter como armar a equipe de outra forma. Ele aceitou que estava complicado de montar um time que tentasse igualar forças com o Flamengo, botou o Alan na equipe, mais um volante, deixou o Igor e o Juan no ataque tentando sustentar a posse da bola e passou a jogar no contra-ataque. Teve até algumas chances do Botafogo também, assim como o Flamengo teve as suas. Agora, no segundo tempo, um jogo muito fraco, um jogo péssimo na parte técnica. Fico com a análise do Felipe Luiz. Tem uma frase até forte. Ele fala que do minuto 15 pra frente o jogo ficou caótico. Cara, ele fala assim, eu até anotei aqui, perdi a mão do jogo. Perdi a mão do jogo. Assim, legal ele admitir que ficou caótico. Ele chega a falar, ali não é futebol. E eu concordo com ele, ficou muito ruim. Após o jogo, eu defini esse Flamengo e Botafogo como o pior dos últimos 5, 6 anos aí pelo Campeonato Brasileiro. Desde que o Botafogo virou SAF em 2022, os confrontos entre Flamengo e Botafogo têm sido bons jogos, né? O Flamengo já venceu no Newton Santos, o Botafogo tem vencido ou pelo menos empatado quase sempre quando joga com o mando do Flamengo. Tem sido, assim, uma sequência de jogos bem interessantes e ontem foi um jogo muito ruim. Porém, é bom salientar que o calendário mutilou as equipes essa semana, né? Não só nos desfalques, mas no desgaste também. Você percebia já no primeiro tempo um cansaço acentuado nas duas equipes. E aí você tá cansado. Azevedo, se o cara não tá inteiro fisicamente, a parte tática desajusta, a parte técnica não flui. Eu sei que o torcedor não gosta dessa desculpa, mas Botafogo e Flamengo tiveram jogos extremamente complicados no meio de semana. É bem verdade que os clubes se meteram nesse buraco deles na Libertadores, tiveram que forçar demais nos jogos contra a LDU e Estudiantes, cada um à sua maneira. O Flamengo teve um jogo muito intenso contra a LDU no primeiro tempo. Botafogo se complicou contra o Estudiantes, teve que forçar até o último minuto do jogo. E isso cobrou um preço, um clássico muito abaixo daquilo que a gente poderia esperar de Flamengo e de Botafogo. Bom, a rapaziada tá participando aqui. O Juninho Ribeiro. Paiva foi medroso ontem. No segundo tempo poderia ter tirado um volante e colocado mais um atacante, com certeza dava pra ganhar. O tal do Juan Cruz, horroroso, jogamos com um a menos. Assim, eu vou discordar um pouco dessa de tira o volante e bota um atacante, até porque você não tem hoje um atacante no banco que passe tamanha confiança. Mas realmente, eu fiquei sem entender o porquê de você ter 2 centroavantes na equipe quando a sua ideia principal de jogo era o contra-ataque. Então faria mais sentido você começar com um cara de velocidade na vaga do Juan. Gabriel, mas o Jefinho não tá bem e o Natan ainda não está 100%. Beleza, no intervalo, na volta pro segundo tempo, eu acho que o Renato Paiva já poderia ter buscado um outro jogador de velocidade. Não, ele guardou o Juan mais 20 minutos em campo e o Juan estava com claras dificuldades de se adaptar àquele modelo de jogo que não favorece a característica de um jogador que já não está no auge da confiança. Sobre tirar volante para colocar atacante, eu não sei. Ontem o grande mérito do Botafogo foi se defender bem. Se tira um volante, talvez expõe demais a equipe do Botafogo contra um Flamengo que ataca com 4 a 5 jogadores na última linha ofensiva. Pode ter faltado um pouquinho de ousadia ao Renato, sim, concordo. Mas ao mesmo tempo o banco não passa a menor confiança, Azevedo.
Ele faz uma mudança por vontade própria, cedo, digamos assim, com 20 do segundo tempo. Ele tira o Juan para colocar o Nathan Fernandes. Depois ele tira o David Ricardo por uma suposta lesão ou por cansaço para a entrada do Marçal, ou seja, ele foi forçado a realizar aquela alteração. E as últimas 3 ele já faz com 40 e tantos do segundo tempo, ou seja, claramente não confia no banco e não tira a razão dele. O Bruno Reis está aqui, a gente teve a crítica agora, não é só do ouvinte que eu falei aqui não, né? Tem uma galera criticando o Juan Cruz, tá? Muita gente. Ele virou um alvo fácil da torcida também, nem acho que ele tenha realizado uma partida tão ruim, mas ele destoou um pouquinho, é verdade. E o Bruno Reis, levando, como é que é? Levando B pro colégio, valeu o Bernardo, né? Um abraço, Bruno. Em relação a ontem, impressionante como o Juninho não faz nada, ele erra tudo que tenta, patético. A gente fala que o Juan é o alvo fácil do Botafogo. Café Capital, concordo. Quem é o alvo fácil do Flamengo? Juninho. E é verdade. O Felipe Luiz, ele percebe que ele precisa renovar o fôlego no ataque. A equipe não conseguia produzir no segundo tempo. Aí ele tira os 2 jogadores que atuavam um pouquinho mais por dentro, o Pedro e o Bruno Henrique. Ele coloca o Matheus Gonçalves e o Juninho. E se o Flamengo estava mal com o Bruno e com o Pedro, o Flamengo praticamente desapareceu do ataque com as entradas do Matheus e do Juninho. Realmente jogadores que não conseguiram qualificar. E aí eu tô falando de parte técnica. O Matheus Gonçalves, que a torcida pede tanto, entrou errando muito. O Juninho não conseguia levar a melhor nos confrontos com os zagueiros do Botafogo. De fato, conforme o Flamengo ia fazendo alterações, a qualidade da equipe ia caindo e não melhorando. Já não era uma qualidade das mais altas. Com as entradas do Juninho e do Matheus, principalmente, aí depois o Felipe estica um pouquinho até realizar outras alterações. Acho que ele demorou um pouquinho para colocar o Michael, que poderia ser uma peça importante. Mas, enfim, é fato que o banco não ajudou o Flamengo ontem também. O Félix Antônio... diga. Eu gosto muito do menino Felipe. Eu só acho que quando ele começa a querer parecer que tá jogando xadrez, aí ele se perde e fica um estagiário. Realmente, parece que ele é estagiário, que ele tá aprendendo a fazer isso agora. Como é que tira os 2 nomes principais... Os 2 principais do time para colocar... Física, mas que time? Qual time? Arrascaeta que você tá falando? Não, tô falando dos meninos que... Do Bruno, física, não tinha condição. Pedro não podia jogar na Pedro e o Bruno não podiam mais, ia ter que tirar. Mas aí fez uma troca horrível, né, cara? E às vezes ele parece estagiário, velho. Por que troca horrível? Parece que tá aprendendo. Foi horrível, porque os caras não fizeram nada. No final, os caras não fizeram nada, velho. Ele mesmo reconhece que quando ele resolve mexer muito, ele erra, ele pede desculpa e depois faz a mesma coisa de novo. Ele pediu desculpa porque ele fez isso lá na... São 5 alterações que ele pode fazer, Jorginho. Não, ele tem muito elenco, velho. Ele tem muito elenco. Desculpa, eu vou discordar de você. Ele tem Mas muito quem elenco. você colocaria na vaga? Eu não sei porque eu não sou ele, né? Mas eu não colocaria os que ele colocou. Tá bom, Jorginho. Olha aqui o Félix Antônio. A mudança não foi no intervalo. Ele não mexe. Quando faz, depois de muito tempo, deixou o Juan Cruz até os 21 minutos, mesmo jogando mal. Técnico covarde, medroso e sem visão de jogo. E assim, eu não posso nem tirar tanto a razão do torcedor, apesar de discordar um pouquinho da análise mais pesada, mas o Brandão trouxe os números do Botafogo como visitante, não fez um golzinho no Campeonato Brasileiro como visitante. Ou seja, é um padrão das atuações do Botafogo enquanto visitante no Campeonato Brasileiro. Então não tenho nem muito como contra-argumentar com o torcedor que percebe um Botafogo que sim, no segundo tempo, quem teve um pouquinho mais de perna pra correr, um pouquinho, tá? Foi o Botafogo. E talvez, com um pouquinho mais de ousadia, teria colhido um resultado melhor. 99557-713, vai. Boa tarde, galera. Boa. Cristiano Rubro-Negro de Cordovil. Já vou logo avisando que a cachorrada enfrentou o Flamengo sem Gerson, sem Pulgar e sem Arrascaeta. Eles enfrentaram o Flamengo sem meio de campo. E aos mimizentos de plantão, Mengão continua firme e forte. Estamos nas cabeças aí no Brasileiro, estamos fortes na Libertadores, vamos nos classificar e estamos seguindo em frente na Copa do Brasil. Atura que dói menos, quero ganhar esse corte de cabelo aí hoje aí, hein? Tamo junto aí, rapaziada da Transa. Valeu. Melhor programa de esporte que tem. Obrigado, irmão. Tá concorrendo, boa sorte. Só lembrando, assim, eu entendo essa disputa, essa rivalidade das torcidas e tal. O Flamengo estava desfalcado, mas o Botafogo também estava desfalcado, e muito desfalcado. Então, os 2 times, gente, estavam sendo seus principais jogadores, né? Pelo menos boa parte deles, né? Botafogo não teve o Barbosa, já não tem o Bastos há um bom tempo, não teve o Savarino, que talvez seja um referencial técnico hoje, o cara da construção. Não tem o Matheus Martins e perdeu o Arthur no melhor momento do Arthur, né? Quando o Arthur embalou uma boa sequência, ele não pôde atuar. E o Flamengo também, meio de campo mutilado, né? Não teve Pulgar, Gerson,
Arrascaeta, no meio do jogo, perdeu o De La Cruz. Também foi uma situação complicada pro Flamengo. Pois é. O Adriana tá por aqui. Boa tarde, melhor papo. Jogo horroroso. Valeu, Adriana. O Sam, acho que a parte física do Flamengo estava abaixo do Botafogo. A partir dos 15 do segundo tempo, o Flamengo estava sentindo. Um dia menos de descanso conta bastante também, né? O Botafogo jogou na quarta, o Flamengo na quinta. E isso deixou o Botafogo um pouquinho mais inteiro. Coisa pouca, tá? Mas o Botafogo esteve realmente um pouquinho mais inteiro. O Ícaro tá aqui. Boa tarde, Gabriel Azevedo. Poxa, desculpa, gente. Só eu assisti o jogo e observei o Juan Cruz infinitamente inferior, assim como o Juninho. Assim, eu acho que os dois jogadores viraram alvos fáceis, né? Como eu falei. O Juan pelo valor que foi contratado, que realmente é difícil de você assimilar. Um jogador que custou cerca de 50 milhões de reais. Em tese tem que chegar e render, não tá conseguindo. E o Juninho é algo parecido. O Flamengo também pagou uma boa grana. O Juninho estava para acertar com o Sevilha da Espanha. É uma contratação, né, de uma liga, o Azerbaijão, que não é tão conhecida. E aí, assim, o torcedor fica um pé atrás. Aí o cara não entra bem. Eu entendo as críticas, são justas. Não tem muito que contra-argumentar. O Luiz Alberto. Fala, Azevedo, manda um abraço pra minha sogra, dona Edna Rodrigues. Um abraço aí, dona Edna. 99557-1013. Fala, galera da Transa, Zeve, todo mundo aí, beleza? Aqui é o Gertrudo, de Teresópolis, botafoguense raiz. Aí, aquela bola do Marlon Freitas merecia entrar. Ele tá merecendo fazer um gol por tudo que entrega. Que baita jogador. Mas vamos nessa, vamos em frente. Um abraço a todos, bom programa. Um abraço, obrigado aí pela participação. A grande chance do Botafogo na partida o Marlon pegou muito bem na bola e o Rossi fez uma grande defesa no primeiro tempo. O John faz uma grande defesa num chute do Luiz Araújo. Os goleiros ontem acabaram sendo decisivos também, porque não foram tantas chances, mas essas duas foram chances claríssimas em que os goleiros brilharam. Olha aqui, o Rocha Peleta. Azevedo, não acho que o Juan Cruz tenha sido o problema. Ele foi escalado de forma equivocada numa posição que não condiz com suas características. Já pensa um pouquinho mais assim. O Juan, no meu entendimento, ele vai funcionar melhor em jogos em que o Botafogo esteja propondo. Contra o Estudiantes, era o time argentino na defesa e o Botafogo atacando. Aí o Juan se movimenta como um segundo atacante e acaba sendo importante, inclusive fez um gol. Em jogos em que você vai sobreviver do contra-ataque, não vejo muito sentido em escalar o Juan Cruz. Foi uma escolha do Renato Paiva, respeito, mas acho que acaba atrapalhando até o próprio jogador. A galera pega no pé quando ele nem é o principal culpado. A Sônia Zaú tá por aqui, olha, outra, não se pode falar em desfalques no Flamengo, uma vez que eles propagam, e a mídia também, que o Flamengo tem 3 times. Não, acho que qualquer desfalque pesa, mesmo pra quem tem um grande elenco, né? A gente precisa ressaltar, o Arrascaeta tá fazendo um campeonato bizarro, pô, e ficar de fora acaba atrapalhando, mas eu concordo. Quem diz que tem um grande elenco tem que saber sobreviver. Inclusive o time do Flamengo que começa jogando, gente, vamos lá. Mesmo com os desfalques, do meio pra frente, o time tinha o Everton Araújo, o De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. É um excelente time. É óbvio que o Gerson faz falta, o Arrascaeta faz falta, assim como no Botafogo o Savarino faz falta, o Matheus Martins faz falta, o Arthur faz falta. Mas ainda assim, né, quando um jogador de um porte, um Arrascaeta não entra em campo, você vai sentir falta, não tem como negar isso. Pois é. O Rony tá por aqui, olha, Rony Amaro. Os times do Brasil vão chegar no Mundial todos quebrados, vai ser uma vergonha. Não sei se vai ser pior do que os europeus que chegam no final da temporada, né? A galera na Europa vai ter disputado a temporada inteira. Aqui no Brasil, os clubes vão chegar depois de uma sequência insana entre abril e maio também. Vão chegar com a perna bem pesada. Não sei, diziam que os sul-americanos teriam essa vantagem no calendário. Nem sei. Pelo menos não os brasileiros, né? Que vão chegar com uma quilometragem bem alta. O Pitbull Carente, Azevedo, boa tarde. Manda um abraço pra minha esposa, Beatriz, que fez aniversário ontem. Ô, Beatriz, parabéns aí, felicidades, cara. Saúde, viu? O Bruno Alevato tá aqui. Será que vão interditar o Maracanã depois da contusão de ontem? Só tocar nesse assunto rapidinho, Azevedo, foi até bom o Bruno lembrar sobre isso. Ontem a PM resolveu aderir a um novo protocolo colocando a torcida visitante de um time do Rio no mesmo setor que a torcida do Flamengo junta, né? No mesmo setor. Uma coisa que mudou depois de 10 anos. Teve uma confusão no segundo tempo, inclusive foi sentido gás lacrimogêneo no gramado, o jogo chegou a ser paralisado por 2-3 minutinhos no máximo. É uma confusão que aconteceu, a PM alegou que eram torcedores organizados, o Botafogo já solicitou um posicionamento mais detalhado, né, das instituições sobre o que realmente aconteceu, cada um tá alegando uma coisa, então não vou me meter, eu não vi a confusão. Agora, me desculpa voltar no assunto São Januário, mas poxa, a Polícia Militar do Rio optou por rever um protocolo do Maracanã e eu acho ótimo, porque mais gente foi ao estádio por conta dessa revisão. Por que não, então, rever a situação de São Januário?
Eu sei que o Maracanã é diferente de São Januário, mas será que é tão complexo assim de levar 500 mil torcedores visitantes de Flamengo, de Fluminense para dentro de São Januário? Se essa revisão foi feita em relação ao protocolo do Maracanã, fica uma cobrança. Ao contrário de muita gente que criticou essa medida da PM de colocar torcedores do Flamengo e do Botafogo dividindo ali basicamente a mesma rua no acesso ao estádio, eu acho boa. Se a PM garante a segurança, maravilha. Eu vou confiar na Polícia Militar, que inclusive faz um trabalho de excelência com o BEP, com um batalhão de policiamento em estádios. Por que não, então, rever o protocolo de São Januário? É um levantamento que eu trago aqui. Por que não, cara? Está revendo uma situação do Maracanã, olhe com mais carinho a situação desse São Januário. Quanto mais gente no estádio, melhor. Não dá, é pro Vasco ficar sem o direito de jogar 2 partidas com o mando dele fora do estádio. Não dá pro Vasco. Não posso receber Flamengo e Fluminense porque a PM não me garante segurança. Eu repito, entendo contextos diferentes. O Maracanã tem vias mais largas, é mais fácil de escoar, é mais fácil de separar, os acessos são mais diversificados, ok. Mas, eu acho que se a PM tem a capacidade de fazer o que fez no jogo entre Flamengo e Botafogo, colocando as torcidas ali, mais ou menos no mesmo perímetro, ela tem a capacidade de levar a torcida visitante para São Januário. Fica o apelo, eu sei que o Vasco não tem nada a ver com a história de ontem em específico, mas é impossível não fazer essa conexão, porque a PM fez a revisão de um protocolo de 10 anos já, que não acontecia essa situação no Maracanã, das torcidas ali no mesmo setor, a torcida visitante do time do Rio entrando e convivendo ali com a torcida da casa. Por que não olhar para São Januário com um pouco mais de carinho? Depois de uma declaração do procurador do STJD sobre São Januário, a gente vê e sente realmente que tem um preconceito muito grande, né, contra o estádio de São Januário. Então vamos aqui para a matéria sobre o Dembélé falando do Botafogo. Vamos ler aqui. O PSG será um dos adversários do Botafogo no Super Mundial de Clubes da FIFA, a Copa do Mundo de Clubes, né? Que será disputado em junho e julho, entre 14 de junho e 13 de julho. Nos Estados Unidos, além dos dois, estarão presentes no grupo Atlético de Madrid e o Seattle Sounders, o que foi analisado pelo atacante Dembélé, francês do PSG, um dos destaques e concorrentes aí para muitos a melhor do mundo. Se ganhar a Champions League, então, nem se fala. Acho que vai ser uma mistura de diferentes estilos de futebol. Por exemplo, o Botafogo, que está no nosso grupo, já conhecemos um pouco mais o Atlético de Madrid, mas nunca enfrentamos o Seattle Sounders. Vai ser um futebol diferente. Estamos ansiosos para enfrentar esse tipo de equipes, disse Dembélé ao site da FIFA. O atacante do PSG tem expectativas altas para a competição. Como dissemos no começo da temporada, vamos tentar conquistar todos os títulos. Sabemos que é difícil. Tem muitos times fortes nesse torneio. Sabemos que essa estreia vai ser decisiva. Vamos dar tudo de nós para conquistar esse troféu. Garantiu. Eles vão estrear contra o Atlético de Madrid, né? A primeira rodada é Botafogo e Seattle Sounders, né? É fundamental o Botafogo ganhar esse jogo para ter alguma chance aí. E aí a estreia deles é contra o Atlético de Madrid. Se o Botafogo ganhar o Seattle Sounders, né, que é fundamental, a gente já arranca com 3 pontos. Digamos que haja um empate entre PSG e Atlético de Madrid. Cada um fica com 1. Digamos que o Botafogo consiga arrancar um empate de cada um deles. Vai a 5. Né? E aí, lógico, PSG e Atlético de Madrid ganhando de Seattle Sounders também, vão a 4. E com o ponto que ganharam com o empate do Botafogo, vão a 5. E aí ficaria no critério de desempate. Fica todo mundo com 5 e vai no desempate. Acho que seria até interessante escolher um dos dois times para ganhar nessa estreia. Vamos dizer, o PSG mais forte que o Atlético de Madrid. Que ganha o PSG. O PSG dispara. Também que o Botafogo vai a 3. Jogo seguinte, Botafogo e Atlético de Madrid arrumam um empate. Atlético de Madrid fica com 1 ponto, a gente fica com 4. Eles ganham do Seattle Sounders, tranquilo, vão a 6. Último jogo, Botafogo e PSG. Se a gente arrumar um empate, tá classificado. Porque mesmo que o Atlético de Madrid ganhe do Seattle Sounders, a gente vai a 5, eles vão no máximo 4. A gente tá classificado. Então eu acho que é até melhor a gente torcer pro PSG ganhar o Atlético de Madrid, porque a nossa briga tem que ser com um time europeu menos forte. E essa temporada o PSG tá voando. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores. Você escolhe um que cabe no seu bolso, ajuda muito a gente aqui a manter
a estrutura que a gente tem, o trabalho constante, sendo o canal que mais posta horas sobre Botafogo diariamente no mundo, tá? Aqui embaixo nós temos o link do canal no Instagram, na página do Instagram, o canal reserva da gente e o canal de react torcedores. Aqui o Live Pix, você escaneia e manda mensagem de áudio ou de texto pra gente. Ali tem o Pix, né? Você pode doar e também no meio do Pix mandar mensagem aqui pra gente. A gente lê aqui nos vídeos, nas lives, né? Também é o nosso e-mail de contato. Mande mensagem pra gente por lá que a gente troca uma ideia, propor aí uma parceria, um jabá, um merchan, convidar para uma live, convidar para um evento. Manda lá que a gente troca uma ideia e faz aí, fecha uma parceria, tá? Então é isso, pessoal. Tamo junto sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo e valeu!